Boa tarde, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e hoje queria, neste tempo, dar continuidade ao nosso estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje trabalhando convosco no texto do capítulo 1, do verso 10 ao 17. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 17. E gostaria de pensar convosco sobre as divisões na Igreja. As divisões na Igreja. Leiamos a palavra. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao facto de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, excepto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Só até aqui. Oremos para que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos entender tudo aquilo que for falado e para que vocês consigam escutar e ouvir e assimilar essas mesmas palavras. Senhor Deus, Pai amado, graças te dou neste momento, Senhor, em que estamos com a Tua palavra aberta nas nossas mãos. Que privilégio, Senhor, é mergulhar nos Teus mistérios. Ilumina-nos, Senhor Santo Espírito, a nossa mente e o nosso raciocínio, para que nós possamos ouvir e entender, ouvir e assimilar, ouvir e praticar toda a palavra nas nossas vidas. Que seja assim, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que seja assim, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Rei e meu Senhor. Amém e glória a Deus. As divisões na Igreja. Na mensagem anterior, em termos introdutórios, nós vimos que esta carta foi escrita possivelmente pelo discípulo de Paulo, o Sóstenes, que estava com ele, e ele se refere no verso 1, e quando eles estavam em Éfeso. Houve uma carta que foi escrita pelos juízes, está lá no capítulo 16, pelos juízes daquela igreja, a igreja que estava em Corinto, e que foi a pedido dos da casa de Cloé para manifestarem a Paulo as suas preocupações. Havia problemas nesta igreja. Esta igreja era uma das igrejas mais complicadas que a Bíblia nos apresenta. Havia vários problemas dentro da igreja. Paulo escreve esta carta com 16 capítulos, ele escreve-a em blocos, e repare que só neste tema das divisões na igreja nós vamos estar aqui juntos estudando 4 capítulos que Paulo escreveu por causa das divisões na igreja. Entre vários outros problemas, a falta de disciplina e inércia da liderança, os conflitos de entendimento doutrinário,
Por exemplo, a questão do casamento, se pode casar, se não pode casar, se pode casar 2 ou 3 vezes, a questão dos divórcios, também a adulteração da liberdade cristã, a comida sacrificada a ídolos, pode-se comer, não se pode comer. Temos também problemas relacionados com o culto, inclusive a participação das mulheres no culto, a questão do véu, que era um elemento que as mulheres usavam com bastante significado para a época, a ceia e também o uso dos dons, que nós vamos ver lá nos capítulos 12 a 14. Temos outros problemas doutrinários como a ressurreição dos mortos. Havia quem acreditasse na ressurreição dos mortos e quem não acreditasse na ressurreição dos mortos. Isto causa problemas doutrinários para a Igreja de Cristo. Cristão que não acredite na ressurreição dos mortos nunca poderá ser cristão, porque a base da nossa fé é essencialmente a ressurreição de Cristo, aquela ressurreição que nos ressuscita também, que nos traz à vida, nós que estávamos mortos em nossas ofensas, em pecados. E talvez este seja, este primeiro problema que nós vamos tratar, a divisão da Igreja, talvez este seja o problema mais urgente, a falta de unidade na Igreja. A Igreja estava quebrada em 4 grupos. Paulo, Apolo, Cefas, que é Pedro, e Cristo. Mas repare, meu querido e minha querida, que embora eles se reunissem no mesmo lugar, existia um lugar, existia um espaço físico em que todo aquele povo cristão se reunia esporadicamente, não sei se era diariamente, se era um dia por semana, também isso não faz qualquer sentido nem problema para agora. Mas, embora eles se reunissem no mesmo lugar, a presença deste problema, a falta de unidade, falta de pensarem a mesma coisa, de falarem a mesma coisa, causava graves problemas e tornava a vida na Igreja numa verdadeira complicação. Um caos. Daí, conforme eu disse, Paulo gasta agora 4 capítulos nesta carta para tratar deste problema. E ele usa, como usa em todas as outras cartas bíblicas, ele usa 3 formas de tratar os problemas. E eu queria chamar a primeira chamada de atenção aos meus colegas e queridos pastores, que muitas vezes nós tratamos dos problemas da Igreja erradamente, mas muito erradamente. E Paulo nos ensina como é o método, como é a estratégia para tratar de problemas, seja ele o qual for, dentro de uma igreja. Ele identifica o problema, ele vai buscar qual é a raiz, qual é a causa, qual é o motivo do problema. Depois ele ministra princípios básicos ou teológicos para aquele problema. Ele vai dizer, para tratar este problema nasce da falta de entendimento desta ou daquela doutrina. E, em terceiro lugar, ele vai aplicar esta doutrina na vida das pessoas, na vida dos crentes. Porque é a doutrina é que cura, é a doutrina é que liberta, é a doutrina é que trata dos problemas na Igreja. Não é as experiências humanas, não é as experiências de cada um. Aconteceu mesmo isto, fiz aquilo, não. Os problemas de uma Igreja tratam-se com doutrina. Os problemas da Igreja tratam-se com teologia. O que é que Deus fala? O que é que Deus pensa em relação a isto ou àquilo? E este método é muito importante a ser observado. Talvez esta seja uma das cartas, 1ª e 2ª de Coríntios, talvez seja uma das cartas que mais nos ensina a nós, pastores e líderes de igreja, a tratar dos problemas inerentes às pessoas, aos membros da igreja. E quando eu falo em membros, eu falo no que está adjacente a isso, nas famílias, nos relacionamentos, no trabalho e nos colegas de trabalho. A doutrina bíblica trata e consegue tratar quando é aplicada na vida das pessoas. E porque ele mostra em prática qual é o problema, ele mostra em prática qual é o tratamento, qual é o caminho da Igreja, nós entendemos que nunca podemos separar
teologia da prática. Por exemplo, eu já ouvi dizer que eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia, mas a Bíblia é para os cultos ou para as missas e os problemas são diários. Ou seja, por outras palavras, não se pode misturar igreja, não se pode misturar Deus com a vida diária. Isso não há nada mais completamente errado e isso é um erro grave que quando nós separamos teologia da vida prática do crente. A Bíblia foi escrita de forma prática para nós observarmos e a praticarmos nas nossas vidas. Ela não há outro objetivo. A Bíblia não serve para eu me sentir mais culto, a Bíblia não serve para eu me sentir acima dos outros porque eu consegui decorar mais versículos, mais capítulos, mais livros. A Bíblia serve de prática, é um manual de fé e prática para a vida do crente. Qualquer problema que exista em qualquer área da nossa vida, seja ela qual for, a Bíblia tem sempre uma resposta. A Bíblia nos acrescenta algo de bom, de vida às nossas vidas. E o texto que nós vamos analisar hoje, no verso 10 ao 17, ele revela qual é a natureza deste problema. Ou seja, estes 7 versículos, eles vão nos dizer qual é o problema da divisão, onde é que nasce a divisão da igreja, como é que ele se forma, como é que ele se torna embrionário e depois começa a criar corpo, até que começa a criar estrago, conforme se relata nesta carta. Você veja aí que o próprio apóstolo, no verso 10, ele apela à unidade da igreja. Verso 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, no mesmo entendimento. O que é que Paulo estava pedindo aqui? O que é que Paulo estava pedindo aqui no verso 10 de forma tão dramática, tão assertiva? Primeiro é para estarem de acordo naquilo que falavam, ou seja, tenham todos a mesma fala. Ele fala isso em várias cartas. Falem todos a mesma linguagem, tenham todos o mesmo sentido de mensagem, porque é pela mensagem que nós preferimos que o mundo nos vai observar. Eles vão ver aquilo que nós falamos. E deixa que eu lhe diga, meu querido e minha querida, que todo o homem, toda a mulher é influenciada pelo aquilo que ouve. É através daquilo que ouve que ela vai ou acreditar ou não acreditar. Ele, em segundo lugar, ele estava clamando, ele estava rogando para não haver divisões. De onde é que nasce esta palavra? Não haver divisões, não haja entre vós divisões. Divisões, no grego, ela é a palavra cisma. E a palavra cisma, ela tem uma forte conotação no nosso vocabulário português. É mesmo a palavra cisma que você e eu conhecemos. Cisma é quando nós dizemos ele cismou em alguma coisa, ou seja, ele virou para aquele lado e não há volta a dar. Cisma também tem a conotação de uma rasgadura, de um vestido velho, uma roupa velha que pela sua idade, pelo seu uso, ele se rompe e não há forma de a compor, de a costurar. Chama-se o laceramento do tecido. E repara uma coisa interessante, que Paulo vai subindo de nível. Ele começa com cisma, ele começa com divisões e daqui a pouco ele vai chegar às contendas, às birras, às guerras, às distensões. Primeiro era desacordo. Veja que Paulo começa pelo nome do Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa. Ou seja, haja acordo entre vós. E depois ele sobe um nível. A seguir ao desacordo, ele já vai na divisão. Ele já vai na cisma, no laceramento dos relacionamentos por causa daquilo que eles próprios pensavam. E em terceiro lugar, ele roga para estarem unidos no mesmo modo e no mesmo propósito. Deixe fazer aqui um parênteses. Paulo não pede uniformidade na igreja.
E para já, Paulo nunca o poderia pedir, porque isso é completamente impossível. Impossível porquê? Porque as pessoas não são todas iguais. E também porque a igreja não é um quartel de soldados. Uniformidade traz a ideia, por exemplo, quando eu era tropa, todos nós vestíamos a farda da mesma cor, farda toda igual, o mesmo chapéu, as mesmas botas, fazíamos todos a mesma coisa, marchávamos todos da mesma forma, todos alinhadinhos, todos certinhos, chama-se a isso ordem unida, e isso é uniformidade, ou seja, é uma coisa uniforme, uma coisa homogénea, é um conjunto, é um quadrado, quatro lados exatamente iguais, não há diferenças, isso é uniformidade, mas o que Paulo está aqui pedindo é unidade, não tem nada a ver com uniformidade, é unidade, e porque pode-se discordar, eu posso discordar de si, mas mesmo assim eu sento-me na cadeira ao seu lado na igreja e tenho comunhão consigo. Pode-se discordar e ainda assim andar junto. E por isso ele faz este apelo de uma forma extremamente dramática e talvez seja o único início de carta em que ele é tão dramático. Ele vai ao ponto de rogar pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia ordenar, como apóstolo, ele podia dizer, eu vos ordeno, vocês devem fazer isto, mas ele não faz, ele não ordena, ele apela, ele chama à razão, ele vai ao mais profundo do raciocínio e das emoções daquele povo, e ele chama Cristo como sua testemunha, ele chama a autoridade de Cristo como sua testemunha. Eu rogo-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não faz isso em nome próprio, ele não faz isso por uma razão ética, por uma razão de placa, ele chama Cristo como sua testemunha. Eu queria lhe dar uma nota muito importante para você não se esquecer. E esse é um dos maiores erros, eu tenho analisado isso ao longo destes 30 e poucos anos, que muita gente sacrifica a verdade no altar da unidade. Muitos sacrificam a verdade para manter a unidade. Eu já assisti a pastores, colegas meus, dizerem eu não vou dizer isto porque a pessoa vai se afastar. Isso é um erro. Porque mais tarde ou mais cedo a pessoa vai se afastar da mesma e não foi ministrada com a verdade. Ao invés disso, nós devemos falar a verdade para tentar compor a unidade. A verdade está acima da unidade. E eu ainda vou ser mais duro ainda. É preferível você falar a verdade e a pessoa mesmo assim se ir embora, porque a sua consciência fica mais tranquila e a pessoa fica foi chamada à razão. Ela fica conhecedora da verdade. Ela não vai iludida. Ela sabe que pode-se ir embora, mas ainda assim ela trouxe a verdade com ela. Não pode dizer que não sabia, não pode dizer que não foi avisada, não pode fazer essas coisas porque ela foi realmente admoestada com a verdade. Não se deve sacrificar a verdade no altar da unidade. E só pode haver uma verdadeira unidade. Olha o que eu estou dizendo, que isto é sério. E Paulo nesta carta, ele é sério, ele trabalha muito, se você reparar, se você conseguir ler a carta toda de uma vez, você vai ver que Paulo é extremamente irónico. É a única carta em que ele trabalha com ironia. Ele sabia para quem estava falando, ele conhecia bem aquele povo, ele conhecia bem a cultura daquele povo e ele trabalhou desta forma, de maneira diferente de todas as outras cartas, porque ele sabia que uma verdadeira unidade só é possível quando existe uma verdade que nos una. Quando existe uma crença no fundamental, no básico. Ao contrário do que diz Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Muitas vezes este versículo não se pode
por colocar em prática, neste caso, da Igreja de Corinto. Porque o que Paulo diz aqui é, independentemente de, escolham a verdade. Escolham falar a verdade, escolham viver a verdade, escolham seguir verdade. Entenda outra coisa que eu lhe vou dizer. Também muito importante e é facto nas nossas vidas. Existem diferenças históricas entre os cristãos. Por isso é que muita gente diz, porque é que há várias denominações? Aos presbiterianos, aos pentecostais, aos adventistas, ao Assembleia de Deus, enfim, existem diferenças de pensamento. As linhas de interpretação são diferentes. Atenção, eu não estou a dizer que são anticristãs, eu estou dizendo que as diferenças de interpretação são diferentes de uma igreja, da igreja A para a igreja B. Mas numa dessas diferenças de interpretação é tão fatal, é tão distinta, a não ser que ela se transforme numa seita, aí então tem que haver uma separação, uma divisão, tem que haver mesmo uma laceração completa. Essa diferença de interpretação não pode nunca me impedir de ter comunhão. Eu posso me sentar ao lado de um assembleano, eu posso me sentar ao lado de um batista, eu posso me sentar ao lado de um presbiteriano, porque a diferença de interpretação bíblica não interfere na unidade cristã. Ou, pelo menos, não deveria interferir. E isto é que estava a acontecer na Igreja de Corinto. Eles estavam se dividindo por coisas secundárias. Não pelas questões básicas. Porque nas questões básicas todos eles estavam de acordo. A cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, a comunhão, a ceia, as doutrinas básicas da cristandade. Eles estavam todos de acordo. O que eles não estavam de acordo era com questões secundárias. E o que mais divide uma igreja nunca é as questões básicas. É sempre as questões secundárias. Porquê é que isso acontece? Olha, meu querido e minha querida, não sei. Mas sei que o coração humano trabalha dessa forma. E quando o básico não divide, vai dividir o secundário. Aí no verso 11, Paulo é bastante transparente e ele nos informa onde é que ele foi buscar as informações. E este versículo também é importante nós observarmos. Porque repara o verso 11. Diz assim, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Veja que ele já sobe no nível. Ele começa em desacordo, depois vai para as divisões e agora já está nas contendas, já está nas brigas. Já havia guerrinhas, já havia bate-papo, já havia zanga entre aquelas. Isso foi o que ele foi informado. Isto leva-me a aprender uma coisa. Se você está a ver algo de errado a acontecer, não tenha medo. E tranquilamente denuncie o caso. Primeiro, é claro, você deve falar com a pessoa em questão, ou com as pessoas em questão, e dizer-lhe, atenção, que vocês estão a trabalhar mal, vocês estão a agir mal, isto é antibíblico, isto é heresia. E se você conseguir, o que a Bíblia diz, se você conseguir, você ganha um irmão. Agora, se você não consegue, você deve levar isto à Assembleia. Você deve levar essa questão à Igreja e depois é na Igreja que se irá resolver através do pastor, através do mestre, teologicamente, biblicamente, doutrinaricamente, arranjar uma forma, um método de tratamento para esse problema que você viu acontecer. Mas a omissão, eu não vou dizer que é para não ofender. Eu não vou dizer porque não é nada comigo. A vida é dele e a minha vida é a minha vida, eu não vou interferir na vida dos outros. Você está a cometer o pecado de omissão. E a omissão é a forma mais errada de resolver um problema. E quando você omite, você poderá estar a prejudicar a vida de uma igreja. Porque aquilo que você viu, se calhar outros também viram.
E você que é mais crescidinho na fé, mais espiritual na fé, se você não falou, se você não agiu, você vai dar, dar forma a que as outras pessoas também não façam. Para que você entenda, se você é líder e não fala, se você é líder e não atua, o irmãozinho mais novo até acha isso uma questão completamente normal. E isso vai prejudicando a vida da igreja. Isso vai lacerando a comunhão na igreja. E estas contendas, qual era a causa destas contendas? A causa destas contendas está no verso 12. A causa destas contendas foi a criação de partidarismos, de grupos. A igreja de Corinto, meu amado irmão, era um autêntico clube de fãs. Eu sou do Sporting, eu sou do Porto, eu sou do Benfica, eu sou do A, eu sou do B, do C e do D. São partidarismos. São divisões que se cria por causa da forma de pensar. Por isso Paulo começa, pensem todos da mesma forma. Aqueles que pensam todos da mesma forma, dificilmente existe partidarismos. E veja aí no verso 12 qual foi a causa das divisões. E estamos a falar de líderes. Estamos a falar de líderes. Nós estamos a falar de irmãozinhos na fé. Daqueles irmãozinhos que vão uma vez ou duas vezes por semana à igreja, a ouvir a palavra e louvar. Estamos a falar de líderes. Verso 12 diz: refirma ao facto, o facto é a causa dessas contendas, de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O que eu estava a dizer é que havia um grupo que seguia a Paulo porque Paulo era o grande teólogo. Não, Paulo foi o fundador da igreja. Paulo foi aquele que veio aqui e do nada desbravou e fundou uma igreja, criou uma igreja. Mas havia outro grupo que dizia, não, eu sou de Apolo. Porque Apolo é o eloquente pregador. Ele foi o primeiro pastor da igreja, foi conduzido pelo teólogo. E então ele ficou à frente, o teólogo foi-se embora, o fundador foi-se embora, e este é que ficou aqui, este é que tomou as rédeas da coisa, e ainda por cima ele é um grande eloquente. Ele fala muito bem, é maravilhoso ouvi-lo pregar. Mas havia outro grupo que dizia, não, eu sou de Pedro, porque Pedro está acima de Paulo. Pedro está acima de Paulo. Pedro é um membro do colégio apostólico que se reúne lá na cidade de Jerusalém. Pedro era um dos discípulos que mais falava e mais comentava coisas com Cristo. Paulo foi o discípulo que mais coisas viu, mais milagres assistiu. Mas havia um quarto grupo que dizia, não, eu sou de Cristo. Eu não quero seguir ninguém, não quero seguir a homens. Eu recebo diretamente de Cristo, eu tenho o meu entendimento da palavra, eu consigo estudar, eu consigo ler, consigo entender, então não preciso de homem nenhum para me liderar. E a pergunta é, como é que esta igreja chegou a este ponto? Como é que uma igreja de Cristo consegue fazer as mesmas coisas ou piores que o mundo faz cá fora? Porque, na verdade, o mundo tem clubes, o mundo tem partidos, o mundo tem opiniões, o mundo tem movimentos. Como é que essas coisas entram dentro de uma igreja? Antes de responder a isso, eu vou lhe dizer, não é errado. Nós temos algum pastor, algum teólogo, algum escritor, algum pregador como referência. Eu tenho pastores e teólogos e mestres da palavra como referência. Mal de mim se eu não tivesse. Se eu não tivesse alguém como referência, como é que eu me iria conduzir enquanto pastor, enquanto mestre da palavra, enquanto cristão? Onde é que eu ia basear a minha fé? Onde é que eu ia basear a minha crença? Isso é importante e é bom que as pessoas tenham alguém como referência. Alguém em que ouvem e seguem. Porque, na verdade, Paulo também disse sejam meus imitadores. Ou seja, o que Paulo estava a dizer assim, olhem para mim como referência, façam aquilo que eu faço, façam aquilo que eu digo,
obedeçam aos meus conselhos, como eu também sou de Cristo. Paulo tinha Cristo como referência e estava incentivando a igreja a terem Paulo como referência. Portanto, é bom e é importante nós termos pessoas, homens, como referência nas nossas vidas, não só na igreja, também fora da igreja. O problema é quando essa dita referência se torna um culto à personalidade. Eu começo a adorar a pessoa. Eu começo a idolatrar a pessoa. É uma palavra forte, mas eu tenho que falar isto. O culto à personalidade torna-se uma idolatria. E eu conheço situações em que pessoas com igrejas ao pé da porta, igrejas em que elas frequentam, elas se deslocam quilómetros, porque lá naquela igreja aquele pastor fala muito bem. Aquele pastor tem um método de ensinar totalmente diferente. Ou seja, e isto torna-se um hábito. E quer saber de uma coisa? O ser humano gosta disso. Porque o ser humano é um verdadeiro adorador. Ele foi criado para adorar. E se ele não adorar a Deus, ele tem que adorar outra coisa qualquer. Então, dissimuladamente, ele começa adorando as pessoas que estão dentro da igreja. E aí há as divisões. Porque eu posso não concordar consigo. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que eu gosto muito de ouvir, e tenho como referência na minha vida pastoral, o reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, o pastor Mauro Master, o Paul Washer, sei lá, podia aqui falar mais 5 ou 6. Mas você dizer-me assim, mas eu não concordo consigo, pastor. Esse homem para mim não me diz nada. E qual é o problema? Diz-me a mim, não diz assim. Com certeza você tem outras referências para si. Mas isso não quer dizer que as nossas diferenças possam causar divisão na comunhão. Não é isso que deve causar divisão na comunhão. O que deve causar divisão na comunhão é pecado habitual. Eu aviso, você peca, eu aviso, você peca, eu aviso, você peca. E você continua pecando cada vez mais. Há uma altura em que eu vou dizer, Senhor, eu não vou me chatear mais. Eu não vou mais me aborrecer. Aquele homem, não sei, se possivelmente já o entregastes nas mãos do inimigo, então eu vou ficar quieto no meu canto. Mas eu já fiz a minha parte. Já avisei várias vezes. Já batalhei, já orei, já intercedi. A pessoa não quer fazer, eu afasto-me. Isso é uma divisão lógica. Agora, a divisão por causa de ideias, se cabe na cabeça de alguém. Então já vi, se toda a gente gostasse do amarelo, onde é que ficava o azul? Não tem cabimento nenhum. E a Igreja de Corinto realmente montou um verdadeiro clube de fãs. Qual foi a causa disto? E a causa disto está na cultura, está no contexto cultural e histórico de Corinto. Corinto era uma cidade grega. Lógico que os coríntios eram gregos e estavam debaixo de uma cultura greco-romana, cultura muito influenciadora do mundo da época e hoje ainda. Essa cultura greco-romana ela foi influenciando povos ao longo dos séculos. Nós temos língua influenciada por essa cultura, nós temos pensamentos influenciados por essa cultura, nós temos crenças influenciadas por essa cultura. E os coríntios não eram diferentes, porque eles viviam debaixo dessa cultura, in loco, no local, dia a dia. Eles gostavam de filosofia, como alguns gostam de futebol, ou de teatro, ou de música. Eles veneravam os grandes filósofos e os grandes oradores. Era hábito na altura, nas praças principais, alguém chegar lá, montar o seu palanque e começar declamando pensamentos, declamando filosofias. E havia escolas de declamação, havia escolas de filósofos e as pessoas ficavam aí ouvindo como é que essas pessoas falavam e eles analisavam a pessoa pelo aquilo que ela falava. Se a pessoa era muito eloquente, se falava muito bem, pois ela tinha
ela recebia um crédito. Se a pessoa era mais fraca, ela recebia outro crédito. Então os gregos avaliavam as pessoas pela forma como declamavam, pela forma como faziam transparecer os seus pensamentos e as suas filosofias. Em filosofia, para você entender, a cidade de Corinto só perdia para Atenas. Atenas era a capital, era considerada a capital do conhecimento, capital da mente humana. Corinto só perdia para Atenas. Corinto ganhava a todas as outras cidades. Existia um tipo particular de filósofo que era aquele que alimentava as paixões dos ouvintes. Você já deve ter ouvido falar nos sofistas. O sofista conseguia, pela sua palavra, alimentar sensações, emoções, paixões nos ouvidos dos seus ouvintes. Eu, por exemplo, quando comecei tirando o meu curso pastoral, eu tinha uma cadeira, tinha uma área, uma disciplina que era como trabalhar as mentes humanas. Por outras palavras, para você entender, se eu quiser que você chore, você chora. Somente pela maneira como eu falo, pelo tom da voz, o entoamento das palavras, a escolha hábil das palavras. Então era isto que os sofistas faziam. Os sofistas conseguiam influenciar a multidão que o estava ouvindo e então eram classificados dessa forma. O homem é tão bom que até me conseguiu fazer chorar. E no minuto seguinte pôs-me a rir. Ou seja, coisas totalmente antagónicas, opostas, mas que pela palavra, pela maneira de falar, eles eram hábeis. Eles amavam aquilo que faziam e os gregos amavam aquilo que ouviam e aquilo que viam. E os sofistas tinham duas características que os gregos amavam extremamente. Primeiro, eles eram especialistas em convencer as pessoas através de uma boa argumentação, de uma hábil argumentação. Eles escolhiam o tema, os argumentos, o conteúdo, de forma a que mesmo que a pessoa que está ouvindo não concordasse, ela acabava por concordar. Eles eram hábitos em convencer pela palavra. E a outra característica que eles tinham era a retórica. E a retórica, todos nós sabemos, mas eu vou dizer o que é. A retórica é a arte do convencimento pela palavra. Para você entender, mesmo que seja mentira, eu levo a você a acreditar que é verdade. Isso chama-se retórica. O sofismo, ou a retórica, é a arte de distorcer. Ou seja, dar aparência de verdadeiro a algo que se sabe que ser falso. Imagine eu dizer-lhe que a minha gata realmente não é gata, é uma cadela. E eu agora começava aqui a argumentar porque é que ela não é gata e é cadela, e a dada altura você realmente acreditava que ela não era gata, já era cadela. Isso chama-se o sofismo, isso chama-se retórica, a arte de distorcer e de dar aparência de verdadeiro àquilo que é falso aos olhos de toda a gente. Quando os coríntios se converteram pela pregação de Paulo, porque Paulo era um bom orador, Paulo era um bom teólogo, Paulo apresentava o maior dos argumentos, que era a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, como alguém pela sua morte trouxe vida àqueles que estavam mortos. Isso trabalhou na mente dos gregos, na mente do povo de Corinto. E então o que é que eles fizeram, meus irmãos? Por incrível que pareça, isso pode acontecer a qualquer altura, em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer espaço físico, em qualquer país. Os coríntios, como estavam habituados a ouvir os filósofos nas praças, eles transportaram para dentro da igreja a mesma forma de avaliação que eles faziam aos filósofos. Então, eles começavam a avaliar a Paulo pela maneira como ele pregava. Depois apareceu Apolo. Eu não tenho a certeza, nem a Bíblia nos informa, se Pedro alguma vez esteve em Corinto, mas possivelmente eles ouviram histórias de Pedro e então eles começaram a colocar o sofismo dentro da igreja e daí nascem as divisões. Deixe que eu lhe diga uma coisa muito importante, meu querido e minha querida. A conversão é automática.
ela vem de Deus. A conversão, você converte-se a Cristo não porque você quer. Porque se fosse por você querer, não havia cristianismo. Cristo tinha morrido e já tinha sido esquecido. E você e eu continuamos, todos nós, nas nossas vidinhas. Mas porque a conversão é automática, ela vem de Cristo. Ela não provém de vontade ou de mérito humano. Você se converteu. Portanto, ficamos aqui neste ponto. A conversão é automática. Ela vem de Deus. Mas a santificação não tem nada a ver com Deus. E a santificação leva tempo. Leva tempo para quê? A mudar o nosso pensamento. Repare bem, uma coisa muito importante. Se você for ler no grego original, a batalha de Paulo era para que as pessoas, os crentes, mudassem a sua forma de pensar. Por isso eu digo que o cristianismo é a única religião que muda caráteres. E mudar o caráter é mudar o quê? É mudar a minha maneira de pensar, a minha cosmovisão de vida, mudar a minha forma de estar perante a sociedade, perante as pessoas, ou a minha maneira de pensar como é que eu devo tratar as pessoas. Isso chama-se mudança de pensamento. E isso é santificação, mas isso leva muito tempo. Existem pessoas que mudam mais rapidamente, existem pessoas que são mais difíceis de mudar, mas isso é um trajeto de santificação e esse trajeto só vai acabar quando nós morremos neste mundo. É um trajeto que nós vamos nos santificando todos os dias, ou não. Podemos ficar mais cismados em não nos santificarmos, por causa do último grupo, que é o de Cristo. Mas a gente já vai falar nisso. Todo este contexto, ele mexeu com o pensamento dos crentes da igreja de Corinto. E agora repare como é que eles pensavam. Eu já falei mais ou menos nisto, mas para você ter uma noção como é que os coríntios pensavam e porque é que esta igreja era uma das piores igrejas, ou, na melhor das palavras, uma das igrejas mais complicadas de gerir. E não deve ter sido nada fácil. Você lembra-se do povo lá no deserto, quando Moisés diz: oh Deus, este povo é... Meu Deus, foste-me trazer este povo para quê? Eu precisava desta chatice. Eu precisava desta dor de cabeça. Possivelmente, Paulo, lá nas suas imensas orações, Paulo também disse a Deus: oh Senhor, mas porquê é que me mandaste para Coríntio? Para que é que me mandaste formar uma igreja no meio daquele povo? Porque era difícil tratar desta igreja. Mas vamos ver como é que a igreja pensava. Como é que ela introduziu dentro da igreja a forma de pensar dos gregos? Eles pensavam assim: Paulo é bom, porque é o fundador da igreja, é o pastor máximo. Paulo é o grande teólogo. Paulo, em doutrina, ninguém bate a Paulo. Paulo é aquele que mais cartas escreve, é aquele que mais povo abrange por causa da sua maneira de ensinar. Paulo transporta um evangelho fácil de entender. Mas havia outros que diziam: não, Paulo pode ser o grande teólogo, Paulo pode ser o fundador da igreja, mas Apolo é que é bom. Porque Apolo é o mais eloquente. E sabendo nós que no contexto histórico e cultural eles davam valor à forma como ouviam as pessoas falar. Então, se nós olharmos lá, o pastor Apolo é o único que teve este adjetivo nas Escrituras Sagradas. Atos 18, 24 diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Agora repare o que é que a Bíblia fala dele. O evangelista Lucas adjetivou este homem por causa da maneira como ele falava. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Maravilha! Era isso que os coríntios queriam. Era um homem eloquente. Era um homem que soubesse aquilo que estava falando. Não falasse só por falar, não atabalhoasse as palavras, não inventasse. Não, ele era poderoso nas Escrituras. Ponto. E então, para isso, já bastava para os coríntios. Era eloquente e sabia daquilo que falava. Mas havia o Pedro, o apóstolo de Jesus, o chefe do colégio apostólico lá em Jerusalém, que esse mesmo Pedro
Ele falava tão bem ou tão mal que num sermão ele converteu 3.000 pessoas. Ora, Paulo e Apolo precisavam de pregar 3.000 sermões para convencer uma pessoa. Pedro não. Pedro era tão bom que com um sermão, apenas com um discurso, está lá em Atos 2, ele convenceu, ele converteu 3.000 pessoas. Pedro é que é bom. Agora havia o quarto grupo que diziam, não, vocês são todos carnais. Nós somos espirituais. Nós recebemos de Cristo. Nós não seguimos a homens. Nós não precisamos de homens para nos ensinar. Nós não precisamos de igreja para louvar. Nós não precisamos de igreja para estar em comunhão. Nós não precisamos de igreja para tomar a ceia do Senhor. Nós não precisamos disso para nada, porque nós somos espirituais. Nós recebemos de Cristo. Existe aqui um senão. Há pessoas que estão mesmo assim. Mas há pessoas que se tornaram no grupo de Cristo, que até no meio brasileiro se chamam os desigrejados, porque eles tiveram dissabores durante a sua estadia numa ou noutra igreja. Ou eles foram enganados, ou eles foram roubados, ou eles foram... Alguém adulterou a sua fé, alguém lhes deu a provar um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, e eles cansaram e tornaram-se neste grupo. Eu não quero saber de homens, os homens são todos iguais, pastor é tudo igual, só quero é receber dinheiro, então eu torno-me um membro de Cristo. Eu recebo diretamente de Cristo e vivo a minha vida. Talvez, deixe que eu lhe diga, que teologicamente este grupo fosse o mais complicado. Era, com certeza, porque é um grupo difícil de gerir, é um grupo difícil de aconselhar. E por isso Paulo, ele começou a tratá-los como os espirituais. Veja o que é que ele diz no capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 1, diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, as pessoas que estão no grupo de Cristo, elas sentem-se já bastante avançados na fé, nós somos os super espirituais, nós não precisamos de ninguém. Agora, os que estão nos outros grupos, eles consideram-se como crianças. E as crianças, nós sabemos que elas querem aprender, elas estão sempre a aprender. Qualquer coisa nova elas absorvem. Então, meu querido e minha querida, seja como criança. E ouça aquilo que este que está-vos falando vos diz. Não há mal nenhum em seguir a homens e seguir referências, porque foi assim que Cristo nos ensinou. Ele começou pregando, passou aos apóstolos, apóstolos aos seus discípulos, até aos dias de hoje. E eu agora estou-vos a passar a vocês algumas explicações desta passagem. Estou expondo o pensamento de Paulo a vós. Este grupo, estes de Cristo, é um grupo de pessoas que, por alguns fatores, eles passam a rejeitar a liderança teologicamente bíblica. Eles dizem, eu não aceito que Cristo me ministre através de homens. Eu recebo de Cristo e não preciso de homens. Ponto final. Deixe que eu lhe dê uma nota importante. Se você, por acaso, e eu rogo a Deus que não, mas se você que me está hoje ouvindo, já é um milagre, você que recebe de Cristo, nunca poderíamos estar ouvindo. Mas, se você diz que recebe diretamente de Cristo, então você deve estudar bem como é que foi a forma que a sua Bíblia foi traduzida. Você precisou de homens para que você hoje pudesse ler a Bíblia. Você precisou de homens para que você hoje pudesse receber de Cristo através da sua Bíblia. A sua Bíblia foi traduzida de uma forma em que muitas vezes os tradutores tiveram que implementar na estrutura da Bíblia a sua própria interpretação, o seu próprio pensamento. Por que é que você pensa que há várias Bíblias também? A NVI, a Almeida, a King James, a, sei lá, carradas de Bíblias. Dentro da Almeida há variadíssimas
interpretações. Porquê? Porque foram homens, meu querido. Foram homens que, por causa da sua interpretação, eles a colocaram. E Deus permitiu isso. Porque isso é de Deus, isso é bíblico. Quando você, por exemplo, lê um versículo hoje e lhe diz algo, mas amanhã vai ler o mesmo versículo e esse versículo já lhe diz uma outra coisa totalmente diferente, isso é a ação do Espírito Santo. Você interpreta o mesmo versículo de forma diferente, mas não é que o versículo seja diferente. A necessidade que você tem é que é diferente. Então o versículo torna-se prático na sua vida de forma diferente, de dia a dia. Tudo isto estava causando problemas sérios na igreja. Veja aí o verso 13. E ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Aqueles partidos, aquele partidarismo, estava ameaçando áreas importantes na vida da igreja. Primeiro, no verso 13, existe a quebra da unidade. Por acaso está Cristo dividido? Ou seja, Cristo está agora em vários setores, em vários grupos, ele está dividido? Não, Cristo está uno. Está uno. Cristo é o único Pai, Cristo é o único o Espírito Santo e Cristo é o único a Igreja. Olha o que é que eu estou lhe dizendo, meu querido e minha querida. Se você hoje, que é super espiritual, e glória a Deus por isso, você diz que a Igreja não é o edifício, mas a Igreja é o corpo, é a composição de membros, de pessoas que adoram o mesmo Deus, têm a mesma fé e que estão no mesmo Espírito. Você por acaso já pensou quem é o cabeça desse corpo? Ou você acha que um corpo pode andar na rua sem cabeça? Tem essa virtude. Eu sei que existem filmes de ficção científica que andam mesmo sem cabeça, mas isso é filmes de ficção científica. Porque aqui dentro eu não consigo imaginar um corpo andar sem cabeça. E Paulo nos informa que Cristo é a cabeça desse corpo. Portanto, Cristo não se autodivide. Cristo é uno. Segundo, existe aí um problema da crucificação. Porque se eu digo que sou de Paulo, então eu estou a imputar alguma responsabilidade, algum mérito em favor de Paulo. E Paulo diz: Paulo foi crucificado em favor de vós? Ou quem foi crucificado em favor de vós? Foi Paulo ou foi Cristo? Então a quem vocês devem obediência é a Cristo. Mas Paulo está lá por Cristo para vos ensinar. A igreja, meu querido, ela pertence a quem por ela foi crucificado. Quem foi crucificado por causa da igreja? Cristo. Então a igreja pertence a Cristo. Não pertence a Paulo, nem a Apolo, nem a Pedro, nem a João, nem a homem nenhum. A igreja pertence a Cristo. Eu estou a falar na igreja corpo, na igreja pessoas. É isso que eu estou falando. Mas em terceiro lugar, porque é que estas divisões interferem com o bom funcionamento da igreja? Por causa da teologia. Veja aí no verso 3 ainda. Porventura, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? A igreja, meu querido, ela é discípula de Cristo. E prova publicamente que é discípulo de Cristo por causa dos símbolos públicos. Quais são os símbolos públicos que Jesus nos deixou? A ceia e o batismo. Ah, pastor, mas é batismo fora d'água ou dentro d'água? Esqueça isso. Isso são problemas secundários. Nem vou aborrecer com isso. É por expressão, é por mergulho, é por lavar a cabeça com a mão, é de uma maneira qualquer. Não deixa de ser um símbolo público. E o que é um símbolo público? Quem está a assistir a alguém a ser batizado, o que é que essa pessoa pensa? Olha, aquele é da religião cristã. Isso é que importa e ponto final. Agora, a forma eu nem vou entrar por aí, porque isso não importa se é
aspergido, se é mergulhado, se é com água, se é com, seja lá com quem for. É um símbolo público, é uma demonstração pública de que eu, João, estou sendo batizado porque eu pertenço hoje a Cristo. Eu hoje sou cristão. E Paulo agora vai terminar, ou melhor, ele vai começar com as suas ironias, mas com um senso muito grave. E aí dos versos 14 ao 17, ele diz algo extraordinariamente curioso e, por outro lado, grave. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, excepto a Crispo e Gaia. Meu Deus. Eu dou graças a Deus porque já batizei dezenas ou se calhar centenas de pessoas. Eu me alegro quando sou chamado a batizar alguém. Como é que Paulo tem a coragem de dizer: dou graças a Deus, Senhor Deus, graças te dou, porque eu nunca batizei ninguém. Não, batizei Crispo e Gaio. Espera que ainda me lembro do outro. Batizei também Estéfanas. Como é que um pastor como Paulo, um apóstolo como Paulo, um fundador, um homem grande doutrinariamente, tem a coragem de dizer: dou graças a Deus que nunca batizei ninguém? Porque ele estava a ser irónico. Ele estava-se a colocar de parte. Mas veja mais. Porquê é que ele diz isto? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Ou seja, ele conhecia tão bem aquele povo que ele dizia: se eu for batizar alguém, esse alguém vai começar a fazer um culto a mim. Não, porque foi o apóstolo Paulo que me batizou. Ele é o maior, ele é o grande. Verso 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu queria perder aqui um pouquinho de tempo para nós vermos estes últimos versículos, porque são de extrema importância para o nosso estudo hoje. Primeiro, Paulo tinha plena consciência para quem estava pregando. Paulo conhecia bem a mentalidade grega daquele povo, a cultura, a forma de pensar daquele povo. A juntar a isto, à consciência que ele tinha, Paulo não queria seguidores, nem pela forma como ele pregava, nem pela forma como ele administrava os símbolos públicos. Paulo não queria que os coríntios o seguissem porque ele os batizou. Na verdade, Jesus também não batizou. Não existe relato na Bíblia que Jesus tenha batizado. Mas Jesus delegou a outros para batizar. Não quer dizer que Jesus não pudesse batizar. Mas por alguma razão optou por não batizar. Aliás, o batismo em si, ele só começa a ser ministrado depois do dia Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo. Esse é um mistério também que nós não compreendemos, porque o batismo de João tinha um significado, o batismo de Cristo tem outro significado. É preciso não separar nem misturar as coisas. É curioso ver como Paulo tentou de tudo para evitar a corrupção do coração humano, porque Paulo conhecia o coração humano. Paulo sabia bem que estava a lidar com gente, estava a lidar com gente miserável de pensamento, que era capaz de se corromper, de mudar de faixa por causa disto ou daquilo. E os coríntios faziam isso. Se houvesse alguém que começasse a falar melhor, eles trocavam. Deixavam de ser de Paulo, de Apolo, de Pedro ou de Cristo para passar a ser do outro. Entendo como é que é? O coração humano é assim. E não penso que é muito diferente consigo e comigo. Porque nós fazemos as mesmas coisas. Nós hoje somos do laranja, amanhã já somos do amarelo. Porquê? Porque eu gostei mais. Para mim é mais útil, eu gostei mais. Eu mudo de igreja porquê? Porque é maior. Porque as cadeiras são melhores. É assim que nós fazemos. Nós não mudamos por questões factuais, por questões práticas, por questões essenciais. Nós mudamos por questões secundárias. Paulo sabia que todo o ser humano precisava de ídolos.
Olha aqui uma coisa que eu lhe vou dizer hoje grave. Se você não acredita em mim, perca um bocadinho de tempo, puxa aí o Google e começa a pesquisar um bocadinho. Existem ministérios constituídos, estou a falar de igrejas cristãs, não estou a falar de outras de fora, estou a falar de igrejas cristãs. Existem ministérios construídos em torno da personalidade do pregador. Eu vou para aquela igreja porque é aquele. E se eu mudar da igreja, eu mudo também, vou atrás dele. Existem ministérios, não estão firmados no Evangelho, não estão firmados no Cristo Jesus crucificado naquela cruz. Estes ministérios estão firmados porque é o pastor A, o pastor B ou o pastor C. É a personalidade do pastor, porque ele fala de uma maneira ou porque ele age de uma forma. Enfim, é a personalidade do pastor que envolve a vida daquela igreja. O Evangelho, meu querido, só se sustém a si mesmo. Ou, melhor dizendo, o Evangelho se sustém a si mesmo. Não precisa de pregador A ou B ou C para nada. Porque o Evangelho prega-se ele mesmo. E ele não necessita de ser aperfeiçoado pela lógica ou pela retórica. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não preciso de alterar o que está escrito. Eu acho que se eu pregar desta forma vou convencer mais ou menos gente. Escute, isso é um erro. Porque se você for a ler Atos, diz lá que Deus acrescentava almas todos os dias àquela igreja. Era Deus. Não era Paulo, não era João, não era Tiago, não era ninguém. Era Deus. Portanto, o Evangelho se prega a ele próprio. O Evangelho se sustém a ele próprio. Eu não preciso de música, eu não preciso de ambiente, eu não preciso de fundo preto, eu não preciso de púlpito grande, eu não preciso nada disso, eu preciso de Evangelho. Ponto final. O Evangelho. Agora, pode o orador utilizar alguns meios para tornar o entendimento do Evangelho mais fácil? Claro, é bom. Desde que você não se sobreponha às coisas. Porque esse método sendo mal usado, o Evangelho passa para segundo plano e o primeiro plano é o orador. E aí é que está o erro que nós vivemos hoje. É que as coisas foram utilizadas em função do orador e não em função do Evangelho. Você entendeu? Acima de tudo, o nosso foco tem que ser a cruz de Cristo. Porque se o meu foco não for a cruz de Cristo, o meu foco está virado para outra coisa qualquer. Geralmente é para mim. E sabe que esse é o meu maior medo? Sabe que eu já caí nesse erro? Por isso é que eu vos estou falando assim. Sabe que eu já preguei várias vezes e no meu trajeto para casa, na condução do meu carro, a minha mente pensava assim: eu sou mesmo bom. Poxa, as pessoas gostaram daquilo que eu ouvi. Ou, por outro lado, eu não presto para nada. Estive para ali falando uma hora e as pessoas nem olhavam para mim, nem ligavam àquilo que estava dizendo. Porquê? Porque o meu foco não está na cruz. O meu foco está em mim. Agora, o foco ao brilha ou não brilha. Não, meu querido. O foco tem que estar virado para aquela cruz. O foco tem que estar virado para o monte do Calvário. O pregador, o orador tem que se esconder atrás da cruz. Imagine que eu apago as luzes. Fica tudo no mais pleno breu. E só se ouve a minha voz. É assim que devia funcionar. Porque a minha voz falando o Evangelho, eu não preciso que ninguém veja, que ninguém se emocione com o ambiente. Aquela musiquinha de fundo, aquele trabalhar das luzes. Escute, não é assim que funciona. Nem todo o ambiente glorifica a Cristo. Nem todo o ambiente glorifica o Evangelho. Eu estou terminando e eu queria terminar com 3 aplicações rápidas acerca desta passagem da primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17. O problema das divisões na igreja. E agora queria tratar o problema de
se por acaso há divisões na sua igreja e você tem conhecimento disso. Por isso eu dou 3 palavras. A primeira palavra que eu queria é a todos aqueles que apreciam e seguem pregadores. Conforme eu disse, isso não é mau no seu essencial. É bom que você tenha referenciais. Você gosta de me ouvir, pois inscreva-se no meu canal no YouTube. Isso é bom, se você gosta daquilo que está ouvindo, se você se sente elucidado, se você aprende melhor, mais fácil, então pois faça aquilo que a sua consciência diz. Isso não é mau. É bom ter referenciais de suporte, porque a Bíblia não é fácil de entender. A Bíblia é bem legível, a Bíblia consegue ser entendível, mas no essencial, muitas vezes nós precisamos, e eu mesmo, para pregar para vocês hoje, eu precisei de consultar dicionários, eu precisei de consultar atlas geográficos, eu precisei de estudar alguma coisa sobre o contexto cultural da Igreja de Corinto. Portanto, eu tive que me suportar em alguma referência. Isso não é mau. O problema é quando essas referências que me deviam servir de suporte passam a ser o meu culto. Ou, como a forma que chamei, o culto à personalidade. Uma palavra mais dura, idolatria. É isso que eu estou falando. E isto vai gerar contendas e divisões dentro da igreja. E se você for ver as redes sociais, meu Deus, está recheado de contendas e divisões, porque o pastor A falou assim e o pastor B falou assado, e então, como eles não falaram a mesma coisa, eu já sou daquele porque eu acho que aquele tem razão e aquele não tem, e está o caos instalado dentro do corpo cristão. Segunda palavra que eu queria dar é para aqueles que valorizam a retórica ou a eloquência. Aqueles que vão pelo que fala melhor. Quer que eu lhe diga uma coisa? Eu tive uma vez numa igreja em que o pastor que estava liderando essa igreja possivelmente não tinha a 4ª classe ainda. Já era um indivíduo de uma certa idade. A sua leitura era um bocado deficiente, ele trocava muitas vezes as palavras. Agora, deixa que eu pergunte uma coisa. Quem é que me autorizou a mim a classificar esse pastor? Se ele está pregando, se ele está liderando uma igreja, foi Deus que o lá colocou. E não há a mínima dúvida. Agora, se Deus colocou essa pessoa, quem sou eu para estar julgando? Será que Deus também não falou por intermédio de uma mula? Sim, uma mula. Uma mula. Deus usou uma mula para falar. Ora, se Deus usa uma mula para falar, também pode utilizar algum homem, alguma mulher menos estudado para levar o Evangelho. É mais lógico. Se viesse uma mula falar comigo, eu desaparecia dali a 7 pés, eu corria, fugia. Queria lá saber o que é que ele estava dizendo. Aquilo é um fantasma, aquilo é coisa do outro mundo, é um extraterrestre. Agora eu estar a ouvir uma pessoa que não tem muitos estudos, mas que está falando, acho que é a coisa mais lógica. Mas não deixe de interrogar, que essa é a questão. Se você gosta de ouvir retórica e boa eloquência, interrogue-se acerca do conteúdo que você está ouvindo. Será que o conteúdo que você está ouvindo é o certo? Ou é só conteúdo para o massagear a si? Para lhe trabalhar as suas emoções? Para que você se sinta bem? Eu gosto tanto porque eu sinto-me tão bem. Olha, meu querido, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Cada vez que eu leio a minha Bíblia, é como se eu levasse um enxerto de porrada. Porque a Bíblia me constrange. A Bíblia traz a nu, traz à minha vista o miserável homem que sou. Porque ela é tão transparente que ela traz a nu tudo aquilo que eu sou. Então isso nunca me pode deixar ficar bem. E por isso é que há muitas pessoas que não gostam que eu fale em inferno, em pecado, em morte. Porque essas coisas não massagem egos. Essas coisas não trabalham emoções.
Essas coisas só me fazem chorar. Veja o que é que Paulo fala em Romanos 7. Eu quero fazer as coisas boas, mas eu não consigo. É só as coisas más é que eu faço. Porquê? Porque sou miserável. Porque o pecado habita em mim. Então, se você gosta de ouvir retórica, analise, faça como diz lá Pedro, prove os espíritos, analise, observe, estude qual é o conteúdo que está sendo falado. O que salva, meu querido, não é o você se sentir bem, o que salva não é a música, o que salva não é o meio ambiente, o que salva não é a teatralidade com que é falado, ou a forma de teatro, a forma de eu entoar a minha voz, fazer um canto angelical, e o Senhor me falou. Oh, meu querido, isso é tudo, desculpa a expressão, é tudo treta. O que salva é o Evangelho. E o Evangelho tem que ser falado nu e cru. Quer você goste de ouvir, quer você não goste. Mas uma terceira e última palavra. Para aqueles que são ou que querem ser pastores. Aqueles que já são, os meus queridos colegas pastores. Ou aqueles que sonham um dia ser pastor porque gostam de levar o Evangelho, gostam de provocar o ID de Jesus, Marcos 16,15. Se você, por acaso, conhece o coração humano, se você, por acaso, já se deu ao trabalho de estudar de que tipo de fibra é feito o coração humano, e como diz a palavra, as Escrituras, perverso e enganoso é o coração humano, é a Bíblia que diz, não é o pastor João, é a Bíblia que diz que o meu coração é perverso, o meu coração é enganoso, o meu coração só gosta da maldade. Se eu souber que tipo de coração tem o ser humano, então tenha muito cuidado com os elogios e com as exaltações. O pastor gosta, quando acaba um sermão, de baterem palmas e dizer bravo, assim é que se fala, falou muito bem. Pois é, o problema é depois o que fica cá dentro. Realmente eu sou bom. Eu já sabia, eu até escusava nem bater palmas, porque eu até já sabia que eu era bom. Aliás, eu estudei mesmo para eles gostarem. Você sabe uma coisa? Será que o pastor João também não gosta de elogios? Gosta? Claro que gosta. O coração do pastor João é igual ao coração de toda a gente. O problema é o que se provoca mais ainda no nosso coração. Nós deixamos de ter prazer de pregar a Cristo e a cruz e começamos a ter prazer de pregar para que nos escutem. Nós precisamos ter massa que nos rodeie. Nós gostamos muito de ser influenciadores de gente. Isso traz um ego maior a nós, porque eu sou bom. Enfim, nunca se esqueçam que a seguir ao orgulho vem a queda. Pastor, como é que você pode dizer uma coisa dessas? Porque eu já vivi isso, meu querido. A seguir ao orgulho vem a queda. É preciso que você depois saiba levantar. E você só sabe levantar quando começar a dizer: sim, meu pai, não sou mais eu, mas tu. Porque eu sou somente o martelo, prego. Mas tu, Senhor, és o carpinteiro. Tu és o mestre. E se eu realmente sou um bom martelo, é porque tu és um excelente carpinteiro. É assim que você se levanta, é assim que você tem de seguir na sua carreira pastoral. Não provoque o culto, a personalidade. Tenha cuidado. Evite o culto, a personalidade. Não dê margem para que isso possa acontecer. Mas o pastor é tão ríspido, o pastor é tão... Não é nada agradável aquele pastor. Falou uma hora, sentou-se, não deixa... Às vezes é preferível nós passarmos por sermos ríspidos
e por sermos duros, porque não sorrimos. Eu não estou a dizer para você faça isso, mas eu estou a dizer, o que eu estou dizendo é que muitas vezes é preferível isso do que você contribuir para haver divisões na sua igreja. Amém, meu querido e minha querida? Não dê margem para que isso possa acontecer. Trabalhe não só a vida dos outros, mas principalmente a sua. Assim como eu também tento trabalhar a minha todos os dias. Amém. Você possa ser abençoado com esta palavra. Você possa ser um influenciador da sua igreja. Conheça as Escrituras. Conheça mais o Evangelho. Doutrine. Pratique teologia. Não tenha medo. Pratique teologia dentro da sua igreja. Porque você vai contribuir para ter uma igreja sã. Uma igreja cheia de vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.